Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Nelson em Live. Nesta quinta-feira, nós estaremos rediscutindo a violência e a marginalização. Problema esse que incomoda a nossa sociedade, que incomoda muitas famílias, que vai ao cerne de muitas discussões importantes que precisam ser feitas. Nesta noite, nós estaremos conversando sobre violência contra a mulher, marginalização da juventude, drogas, reinserção de ex-detentos na sociedade, políticas públicas. Para essa nossa conversa, para esse nosso Nelson em Live, estaremos com 3 convidados. Nosso primeiro convidado, Nelson Pedroso, empresário aqui em União da Vitória. Nossa segunda convidada, doutora Soiane Rudnick, advogada e protetora dos animais. Nosso terceiro convidado, doutor Samir Matarassad, advogado criminalista, especialista em psicologia judiciária e criminologia, mestrando em psicologia forense. Esses nossos 3 convidados estarão conversando, rediscutindo a violência e a marginalização. Então, neste momento, eu convido os nossos queridos nesse momento, nós estamos com um problema na conexão com o doutor Samir, mas assim que resolvermos, ele estará presente conosco. Convido, então, o Nelson Pedroso para fazer o seu boa noite a todas as pessoas que nos seguem nesse momento no Nelson em Live. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Agradecimento especial à doutora Soiane Rudnick, ao doutor Samir Matarassad, que está com seus probleminhas técnicos, mas está retornando para essa nossa importante discussão. Hoje o tema é extremamente relevante, importante, e muito obrigado por estarem todos aí com a gente. Convido agora a doutora Soiane Rudnick para dar o seu boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste Nelson em Live. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite, fico muito honrada, né, por ter uma discussão que a gente precisa ter no dia a dia, né? Por mais que a gente venha rediscutindo, mas a gente precisa de uma efetividade, né, no combate à violência. Como eu comentei para vocês, nós estamos com um problema na conexão com o Dr. Samir Matarassad, lá de Curitiba. Assim que nós resolvermos esse probleminha, ele estará conosco. Neste momento, quero pedir para o nosso convidado, Nelson Pedroso, para que faça uma pequena introdução sobre esse tema, falando sobre marginalização da juventude, drogas e reinserção de ex-detentos da sociedade aqui nessa nossa comunidade. Opa, doutor Samir chegou. Doutor Samir, por favor, seus cumprimentos, seu boa noite a quem nos acompanha nesse Nelson em Live. Boa noite, professor Celso. Boa noite, meu amigo Nelson, doutora Soiane. Eu tive um problema de conexão aqui, mas já está restabelecido. E boa noite a todos os ouvintes, pessoal da região de União da Vitória. Muito boa noite, doutor Samir Matarassad. Obrigado por estar presente. Então, como nós estávamos comentando, eu convido o nosso colega Nelson Pedroso para estar comentando o que é importante falar sobre violência, marginalização, violência contra a mulher, marginalização da juventude, drogas, reinserção de ex-detentos da sociedade, políticas públicas. Nelson, com você a palavra. Então, novamente, boa noite, né? Vou tentar ser bem sucinto, para a nossa live ser bem objetiva. Falar de violência, e o tema já coloca o rediscutir, porque é uma discussão que ela é feita na maioria dos ambientes, todos os municípios, os bairros, em toda e qualquer cidade do nosso Brasil, se discute a violência, que é um problema que aflige principalmente a juventude da periferia. Isso não é o Nelson Pedroso falando, esses são os números, as estatísticas que mostram que com o crescimento da violência, quem mais sofre é a juventude pobre das periferias. E é fácil observar, nos anos de caminhada, seja através dos movimentos sociais ou em qualquer espaço em que se organiza a juventude, a gente observa que a bandeira central desse movimento é ir para cima da questão
da criminalização da juventude. Então, assim, temos que descriminalizar a juventude, porém, como fazê-lo? Né? No Brasil, há uma certa confusão entre políticas de prevenção e políticas de repressão. Muitas vezes a política de repressão, que, vamos lá, o investimento na própria viatura, investimento em polícia, é tido como política de prevenção, quando a gente está tendo aqui uma política de repressão. A política de prevenção, ela tem que atacar em cima de medidas socioeducativas, porque é desta forma que a gente vai conseguir, e aqui eu destaco, o nosso município tem um baluarte dessa situação, que é o doutor Carlos, que é o juiz da Vara de Infância e Juventude, aqui do nosso município, em que ele age em inúmeros projetos, inúmeras frentes, em várias parcerias com governos municipais, estadual e federal, no sentido de combater a evasão escolar. Porque é nesse ambiente escolar em que nós temos que se preocupar. O professor é uma ferramenta, claro que o nosso professor é importante em várias áreas, mas também é importante para fazer essa leitura, porque conhece o jovem que está dentro da escola, conhece os problemas em que a escola enfrenta, e se a gente vai dar solução à questão da violência, a gente vai ser feito através de investimento massivo em educação, né, de políticas olhando para esse sentido. Voltaria a falar do tema, mas para a gente introduzir a conversa, seria mais nesse sentido, colocando que a sociedade deve refutar esse discurso, né, de ver a juventude, o menino na rua com o boné de aba larga, com seu skate no braço, vendo como marginal, né, e pelo contrário, são atividades que a nossa juventude pratica, que devem ser ainda mais investido, porque esporte, cultura e o ambiente escolar são as ferramentas necessárias para que a gente livre realmente e dê soluções para esse problema que nos aflige, que é a violência. De início era isso, Celso. Beleza, Nelson. Doutora Soiane, como o Nelson falou, a violência, ela abarca toda a nossa sociedade. Infelizmente, é um tema que vem tratado só no seu final e não no seu começo, tratado a raiz desse problema. O que a senhora tem a falar sobre isso para nós, nessas suas considerações iniciais? Então, eu vou tentar ser mais pontual possível. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a questão do título. Eu achei interessante vocês terem individualizado a questão da violência e da marginalização. Por quê? Porque a marginalização ela é um estudo dentro da sociologia. O que ela vai verificar? A exclusão do indivíduo na sociedade, em vários vieses, cultural, educacional, na parte econômica, né? Então, a gente vê a violência dentro desses parâmetros, né? Ela é uma consequência disso. O que eu gostaria de mencionar nessa live, inicialmente, seria a questão da violência contra a mulher, que não deixa de ser uma questão estrutural, uma questão cultural. A gente tem aí vários avanços legislativos desde 2008, ou melhor, 2018, e o último agora de 2020, de enfrentamento, né? Mas a gente não vê políticas públicas efetivas nisso. E um ponto a ser colocado na questão cultural, que também eu gostaria de linkar, é a questão da violência contra os animais, que a gente vê na questão doméstica também, né? A gente vê homens, às vezes, agredindo as mulheres, que a gente acabou normalizando a questão que ele já maltratava os animais. Eu acho que é tudo interligado, e a gente vai conseguir combater isso através da educação, né? Outro ponto que eu gostaria de levantar seria a atualização de 2020, na qual ela coloca uma obrigação não só nacional, mas também estadual e municipal, que seria uma atenção também ao agressor, aonde o município também entraria nessa, colocando políticas públicas, né? Um atendimento psicossocial, como o Nelson também mencionou, o Dr. Carlos, eu também gostaria de fazer essa menção, porque ele tem um projeto também
que dá um viés maior, uma observação aos agressores, né? Um acompanhamento também psicológico, aí atendendo de forma sistemática a violência, né? Então, inicialmente, seriam essas as minhas palavras. Obrigado, doutora Soiane. Doutor Samir, o Nelson e a Soiane falaram da violência do jovem, da periferia, da mulher, dos animais. O senhor, com os seus conhecimentos, nos diz por que é importante rediscutir a violência e a marginalização. Veja, professor Celso, a falta de investimento em políticas públicas acaba desaguando na grande massa carcerária que nós temos. E a falta de investimento acaba voltando contra o próprio Estado. Então, é importante que a gente tenha essas políticas para evitar que esses jovens se percam. E como bem colocou o Nelson, a educação, né, em primeiro ponto, tem que ser levada em consideração. Massivo investimento em educação. E a questão da violência da mulher, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhuma lei específica, né? Então, felizmente, o ordenamento ele progrediu, temos uma legislação hoje que é apta a resguardar os interesses das mulheres, e com os instrumentos aptos a preservar a dignidade e a vida, né? São diversas violências, um número alarmante de homicídios, né? Então, é importante que o município consiga, em irmandado, né, com as outras instituições, como o Ministério Público, Polícia, que a gente possa estar dando esse amparo e fazendo esse link entre o Estado e a sociedade civil, para que a gente possa ter esses jovens sadios e aptos a exercer os seus direitos de cidadãos, né? Seria nesse ponto aí, inicialmente, que eu queria abordar. Estou com a rede um pouco instável, não sei se estão conseguindo me ver aí, mas saúdo a todos que estão participando da live. Estamos sim, doutor Samir. Obrigado por sua participação lá de Curitiba. Esse momento que nós vamos agora adentrar é um momento de perguntas mais diretas aos nossos convidados. E eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo via redes sociais. Faça nos comentários suas perguntas, suas considerações, que elas serão colocadas aqui para os nossos participantes. Então, aproveite esse espaço ali nos comentários, faça a sua interação conosco, participe junto conosco. Para as perguntas para os nossos 3 convidados, eu começo com o Nelson Pedroso. Nelson, como desenvolver políticas públicas municipais, levando em conta as demais políticas públicas já existentes para o combate à marginalização e o fortalecimento da segurança? Professor, assim, a pergunta de difícil resposta, porém, assim, o caminho já foi colocado nas falas que me antecederam, né? A gente precisa, e muito, fortalecer principalmente as instituições básicas. O caminho, com certeza, é investir em educação, porque a gente tem que dar perspectiva de vida para o nosso povo, né? Garantir a cidadania plena, com uma educação libertadora. E para se lapidar, se criar políticas públicas, o município é um ator extremamente importante. No entanto, a gente precisa de um pacto nacional, uma política nacional de juventude, de segurança pública. É necessário um conjunto de forças, nacional, estadual e municipal, nessa área, porque é essa união para combater o que é degradante, que é a violência que aflige mulheres, a violência animal, como a doutora Soiane já fez esse link. Nós temos que também ter dispositivos para tratar o sujeito agressor, não jogá-lo à marginalidade, porque aí se abre ainda mais a porta. O doutor Samir colocou bem o colapso que vive o nosso sistema penitenciário, né, o encarceramento, e às vezes você simplesmente, sem acompanhar, jogar nesse sistema, o que vai acontecer aumenta-se o ódio. Então, quando eu falo impacto nacional, é porque são medidas nacionais da União, do Estado e do município, que a gente tem que atacar em várias frentes de uma vez só. A solução existe,
e ela vai de inteligência, cruzamento de dados, como eu falei, a polícia são atores importantes nesse processo. No entanto, tem que ser tratado de forma mais inteligente, com cruzamento de dados entre as polícias militar, civil, federal, as forças do exército também, se discutir a questão do armamento, porque também não é uma invenção do Pedroso, mas sim os números dizem que quanto mais fácil o acesso à arma, mais morte, mais violência. Então, quando a palavra é rediscutir, é justamente porque a gente tem que discutir como um todo. Naquele primeiro momento, eu coloquei um pouco quanto à juventude, porque a gente fala aqui de 27% da nossa população nacional, que se encontra entre 15 e 29 anos, mas a violência é um problema que recai sobre todos nós. E felizes foram os amigos que trouxeram a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, né, a violência contra os animais, e o quanto essa violência estrutural está toda interligada. Então, assim, a chave é a educação, e, com certeza, a ferramenta mais acertada é esse diálogo e políticas de inteligência, onde cruzem dados nacionais, estaduais e municipais. Nós temos que atacar com tudo em soluções socioeducativas, para a gente reinserir, principalmente, a sociedade, as pessoas em que, de forma, talvez, sem querer, a gente acaba marginalizando. Seria esse, Celso. Ok, Nelson. Doutora Soiane, a mulher hoje em dia, ela está ocupando cada vez mais espaços em nossa sociedade. Graças a Deus, nós temos agora, como o doutor Samir falou, um ordenamento jurídico que protege a mulher, a Lei Maria da Penha é uma delas. Eu queria perguntar para a senhora, no atual cenário político-social, como prover mais segurança às mulheres e a inserção da discussão em todos os ambientes em que elas estão inseridas? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Seria talvez repetitivo eu falar aqui que a base, que o cerne disso está na educação, né? Que realmente a gente tem que mudar através da educação esse tipo de cultura de violência, porque hoje nós temos uma cultura de violência, onde a gente normaliza a violência contra os animais, contra as mulheres, né? Tanto que a gente precisa de canais para, primeiramente, talvez informar as mulheres quais são os tipos existentes de violência, porque hoje não temos só violências físicas, temos também abusos psicológicos, então é preciso colocar para a mulher quais são os tipos de violência, né? Primeiramente seria isso, informar elas. O que eu acho importante também a gente colocar, como já inicialmente já tinha comentado, é que temos hoje uma lei, digamos como se fosse um microsistema protetivo da mulher. O sistema que temos hoje, ele não é dos melhores, mas é muito bom. Não vemos um município, isso de forma geral, puxar para si um pouco dessa responsabilidade, se entende? Porque o município, ele está na ponta do iceberg, ele está no contato direto com essas pessoas, né? O que a gente precisa? A gente precisaria fazer semanas de conscientização, tanto de violência doméstica, de drogas, de violência contra os animais, o que seria também a violência contra os animais, o que seria maus tratos, né? Divulgar para as mulheres quais são as fontes de atendimento, quais são os canais que vão recebê-las, né? Hoje, por exemplo, a mulher não sabe, poxa, eu vou ligar para a polícia militar, em que momento eu vou procurar a polícia civil? E agora, o que eu faço? Então, emergencialmente, hoje temos o contato com a polícia militar, né? Digamos, num embate ali, numa violência física, a mulher ela pode estar ligando para a polícia militar, né? Um tema interessante também de política de enfrentamento, de ajuda, queria mencionar aqui, é a rede de ajuda do Sejusc. As mulheres hoje, em Nina Vitória, podem fazer esse pedido de ajuda via Facebook, na página do Sejusc, ou no Instagram, @rede de ajuda Sejusc. Essa rede de ajuda está atuando na pandemia
em várias frentes, desde a questão da depressão até o atendimento na violência contra as mulheres, né? Também temos no Paraná hoje o atendimento do boletim de ocorrência online, né? É um canal também mais acessível, ou seja, as coisas estão melhorando nesse sentido, nesse aspecto legal, né? Precisamos agora a conscientização da população, né? Então, ao contrário, o senso da violência dos animais, porque a gente tem aí alguns projetos de lei que vão aumentar as penas, mas que restringe a cães e gatos, mas não são só essas. Então, a gente vê também aí um contrário senso das leis, né? Outra coisa que eu queria mencionar seria a estatística, que tem aumentado na pandemia, né? Hoje, no Paraná, a gente tem a cada 24 minutos um atendimento de violência doméstica. Ou seja, isso que é complicado, porque a subnotificação, né? A mulher ainda fica meio perdida como procurar, que canal ela recorrer. Então, eu vejo que a frente está na educação, está na divulgação desses canais de ajuda que temos hoje, precisam ser reforçados, né? Em vários sentidos, e que esse atendimento ele seja efetivado de forma sistêmica, como se fosse uma rede, porque cada órgão tem a sua obrigação, mas ela tem que atender as necessidades do cidadão de forma conjunta, né? É mais ou menos isso, Celso. Ok, doutora Soiane. Vocês estão percebendo que o assunto é muito complexo. Daria tempo para nós falarmos bastante sobre isso. Mas nós estamos conversando, rediscutindo. Então, nós vamos continuar com esse bate-papo. Agora eu passo para o doutor Samir. Vou fazer uma pergunta para o doutor Samir. Doutor, com o seu conhecimento em psicologia judiciária, criminologia, e agora como estudante do mestrando em psicologia forense, qual a importância e a influência de órgãos reguladores, como polícia, judiciário, etc., para o desenvolvimento de políticas públicas em caráter municipal para combater a violência? Ligue seu microfone, por favor, doutor Samir. Alô, câmbio. Então, eu acho que o professor Celso vai dentro daquilo que a doutora Soiane falou. Tem que ter essa interligação entre as instituições para que seja feita uma campanha preventiva de esclarecimento, que a gente possa levar para a periferia não apenas a polícia em caráter repressivo, mas muitas vezes em campanha esclarecendo seus direitos, os direitos da mulher, a instituição da própria Patrulha Maria da Penha, né, nos municípios é importante para dar esse pronto atendimento. E acredito que tanto o Ministério Público, a OAB e o Judiciário têm um papel muito importante nessa estruturação, porque a polícia é quem tem o contato direto, o Ministério Público é quem vai fazer o procedimento em relação ao possível infrator, e o Judiciário é quem aplica a lei. Então, não tem como a gente pensar em políticas públicas se não tiverem as instituições trabalhando em conjunto para essa prática. Então, para a gente ter esse interlace e o desenvolvimento de políticas, seria importante que as instituições trabalhassem todas irmandadas, né? E a questão da estatística, trazer também, no Brasil a gente tem o nem, né? O não estuda nem trabalha. A gente tem uma estatística de quase 70% de jovens entre 15 e 25 anos que estão fora do mercado de trabalho e também não estão tendo acesso ao estudo, né, à cultura. Então, isso aí acaba sendo um complicador. A gente tem um sistema penal muito repressivo e, ao mesmo tempo, a gente não tem políticas de amparo ao egresso. Porque não adianta a gente simplesmente aplicar a lei, mandar a pessoa para a cadeia e depois não ter estrutura para que essa pessoa volte para a sociedade. E queira ou não, uma hora essa pessoa vai voltar para a sociedade, tendo visto que no nosso ordenamento a gente não tem prisão perpétua, né? E o objetivo da lei é que o indivíduo volte melhor do que entrou, né? Então, seria basicamente para a gente ter como reflexão que não basta simplesmente a gente ter
aplicação da lei se a gente não tem uma vocação para o que vem posteriormente, né? Então, acho que a gente tem que colocar como a título da gente de reflexão, né? O que fazer no pós. Então, as instituições trabalhando em conjunto podem proporcionar a gente evitar esse ciclo vicioso com medidas de caráter preventivo e não apenas repressivo, conforme colocou o Nelson, né? Então, acho que é dentro desse espírito que a gente tem que trabalhar em união de esforços aí para que a gente possa ter a Constituição cumprida em todos os seus termos, né? Com os direitos da cidadania plenamente garantidos a todos, né? Seriam essas as minhas considerações, professor Celso. Ok, doutor Samir. Nós vemos em algumas interações no Facebook que apareceram, como é interessante e importante, principalmente, essa questão da prevenção versus punição. As falas dos nossos convidados, o Nelson, a doutora Soiane, o doutor Samir, falaram disso, prevenção e punição, o cuidado desses. E um comentário que nós vimos nas interações que nós tivemos foi sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto nós precisamos ainda, mesmo tendo 30 anos de existência, como nós temos ainda muita coisa a efetivar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Jaqueline comentou isso. Nós temos uma pergunta de um dos nossos internautas que estão participando conosco. Eu vou direcionar essa pergunta para você, Nelson Pedroso. Quais medidas seriam necessárias a serem feitas para a massa carcerária do município, que vai muito além da sua cota de capacidade? Não, é uma pergunta que vem com uma excelente observação, cirúrgica observação, diria eu. Porque a nossa região aqui da Ansupar, onde ela concentra praticamente 200 mil habitantes, né, não só o município de Nova Vitória, nós não temos uma penitenciária pública, e a nossa quarta SDP ali, onde tem as celas superlotadas, próximo à nossa rodoviária, em uma região central, e que, como muito foi colocado aqui, um ambiente que não ressocializa, não reintegra a sociedade ninguém. Não existe nem como se falar naquele ambiente em educação, em cultura, para reintegrá-los à sociedade. Agora, como disse anteriormente, deve existir um pacto nacional, porque que envolva a União, Estados e municípios, porque é nessas três frentes. O município tem que se envolver também nessa ressocialização. No entanto, as questões desse nosso sistema colapsado penitenciário foge da estrutura, foge da responsabilidade do município. Agora, como que o município vai fazer? Através de parcerias socioeducativas, né, firmemente nessas situações, porque há números alarmantes que colocam que a maior parte da população carcerária, eu não quero aqui colocar números porque não estou com ele na ponta da língua, mas são de jovens ainda, que cometem pequenas infrações e que se a gente não atacar nas medidas socioeducativas, eles vão ficar em ambientes como a cadeia pública, em que vai se tornar uma universidade do crime, ao invés dele voltar, como o doutor Samir colocou, não temos a prisão perpétua, então uma hora ele vai retornar. Então nós temos que ter uma forma de que esse cidadão não retorne ainda mais cruel e use, e esse espaço seja um embrião de ainda mais violência. Então, sensível, precisa muito diálogo, muita boa vontade, e principalmente diálogo com o Estado e com a União, porque deve-se combater em várias frentes, e saber os números na ponta da língua com esse contato. Então, a inteligência é a ferramenta necessária para que haja esse diálogo e a gente possa atacar com medida socioeducativa para reintegrar a sociedade. E a estrutura, com toda certeza, deve ser levada em consideração, contando que é uma região grandiosa e não há espaço para essas pessoas. Então, não vamos ressocializar ninguém da forma em que está.
problema muito importante, esse da ressocialização, que nós temos vários casos em nossas cidades da questão da tornozeleira eletrônica. É complicado para retirar a tornozeleira eletrônica. Nós temos alguns casos de pessoas que precisam ficar, além do prazo estipulado, ficar mais dias, meses até usando a tornozeleira eletrônica, porque a estrutura impede essa retirada, dificulta essa retirada, né? Então, ele à noite não vai poder trabalhar, só vai poder trabalhar de dia. Se ele for trabalhar de motoboy, como que vai trabalhar à noite, de dia, se é o principal movimento do motoboy é à noite? Então, esse caso da ressocialização, nós vamos pensar com muito carinho e com muita seriedade. E como o Nelson muito bem falou, com muito diálogo entre as instituições. Nós vamos lembrar, como o doutor Samir falou, Ministério Público, Polícia, Judiciário, Prefeitura, Educação, e aí a gente lembra do doutor Carlos Mattioli, com todos os projetos que ele faz de socialização, ressocialização, de atendimento à comunidade mais carente, principalmente na periferia. Então, é muito importante esse pensar, esse olhar com mais carinho, com mais atenção e, principalmente, um olhar com mais conhecimento do que realmente está acontecendo ali. Neste momento, eu quero agradecer aos nossos participantes que estão nos vendo nas redes sociais, que colaboram conosco. Quero agradecer a todos que colocaram seus comentários, ao Diego, à Jaqueline, ao Guilherme, que tiveram seus comentários conosco, muito obrigado. E quero pedir para os nossos participantes agora, eu vou inverter a ordem agora, para que façam as suas considerações finais. Doutor Samir, suas considerações finais desse nosso momento, dessa nossa conversa, desse nosso rediscutir a violência e a marginalização. Com a palavra, Dr. Samir Matar Assad. Liga o microfone. Não estou acostumado ainda com as tecnologias. Agradeço, professor Celso, a oportunidade de a gente estar discutindo nessa noite o aperfeiçoamento aí das instituições e rediscutindo esse tema tão importante de violência e marginalização, né? E desejar sucesso aí ao Nelson e à Suliane aí na empreitada. É a juventude que tem que estar à frente, né, dessa repaginação da nossa sociedade, para que a gente possa viver num país melhor aí. Então, acho que é importante a gente estar, ainda que virtualmente, estar discutindo. Esperamos todos que essa pandemia maldita saia logo da face da Terra, que a gente possa seguir a nossa vida nesse país que já é tão assolado por tantas mazelas, mas a esperança que nos move. Por isso que estamos aqui hoje discutindo, né, nessa noite, esse tema tão instigante, tão importante. Agradeço a todos aí, boa noite a todos os ouvintes, né, e o pessoal de União da Vitória aí, e de toda a região do Contestado. A esperança é o que nos move. Excelente frase, doutor Samir. Muito obrigado, apesar dos problemas de conexão, tivemos o senhor presente, agradecemos, em nome do nosso grupo, ao senhor por estar aqui conosco nesta noite, com suas grandíssimas e valiosas contribuições. Doutora Soiane, por favor, doutora Soiane Rudnick, suas considerações finais ao público que nos assiste em mais um Nelson em Live. Então, eu quero agradecer o convite e pegar o último gancho no que falou o Nelson sobre o pacto, a necessidade de um pacto nacional, né, com relação à ressocialização. Eu vejo que, às vezes, as pessoas têm um preconceito com relação à violência, porque ela fala, não, violência não me diz respeito, né, até quando não acontece com a nossa família. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas foram contra a criação de um presídio na cidade, né? E a gente tem uma massa carcerária enorme ali na delegacia, e isso tem que ser verificado, né? O município também tem que puxar para si, tem responsabilidade? Não tem. Nós temos que puxar para a gente a responsabilidade também de certas condições, de certos enfrentamentos, né? A gente tem que também agir com elos
sermos elos na sociedade no enfrentamento disso. Ninguém faz nada sozinho, né? E para finalizar, eu quero agradecer o convite, né? Parabenizar pelo tema, pelas manifestações de todo mundo aí que está nos assistindo, tá? Boa noite a todos. Obrigado, doutora Soiane. Suas considerações são muito importantes para nós nesse momento, nesse rediscutir a violência e a marginalização. Caros internautas, vocês viram que nessa nossa conversa nós falamos sobre violência contra a mulher, marginalização da juventude, o negro, o pobre, o periférico, principalmente, e infelizmente é o mais estigmatizado pela sociedade. Nós falamos de drogas, reinserção de hesitante na sociedade, de políticas públicas. Estamos falando um pouquinho daqueles coronéis que ainda sangram a nossa sociedade, e nesse momento eu passo a palavra agora para o nosso colega Nelson Pedroso para fazer as suas considerações finais. A voz é com você, Nelson, em live. Obrigado mais uma vez, Celso. A violência, né, e a marginalização, talvez naquela minha primeira fala, eu falei bastante de juventude, mas ela assola a juventude, adultos, idosos, né, não escolhe faixa etária, e é um problema que assola a todos nós. Agora, sim, eu penso, quando falo em violência e marginalização, me vem um caso que aconteceu aqui na nossa cidade, o quanto me deixou triste aquilo, e eu acho que tem que se trazer aqui para essa discussão. Houve uma briga, uma luta de facções, onde a maioria dos atores eram jovens, aqui em um bairro do nosso município, onde os corpos que deitaram foram de pessoas negras, jovens de periferia, o que teve uma operação policial logo em seguida, e o que me deixou triste foi as próprias redes sociais, que colocaram várias fotos, passei aqui pelo bairro São Cristóvão, com tiros. Isso faz parte da marginalização, e esse é um discurso que a gente tem que refutar de toda forma, uma vez que nos nossos bairros que está nosso povo aguerrido, trabalhador, é o pessoal que, inclusive, se não haver políticas públicas acertadas, cirúrgicas, no sentido de criação de emprego e renda, né, que dialogue com as pessoas que empreendem dentro do nosso município para expandir ainda mais seus negócios, que o que a gente vai deixar, eu sempre falo assim, se nós não colocarmos estruturas de arte, de esporte e de educação, o que vai sobrar para a nossa turma é os tubões das esquinas, esses refúgios mais fáceis das drogas lícitas, aquela que é vendida pela Modelo na televisão, no comercial do futebol, e as ilícitas, que estão cada dia mais próximas, não só da juventude, mas de toda a sociedade. Então, para concluir, agradecer, Celso, a sua mediação, nos permitiu a extrair e aprofundar ainda mais nossas ideias, os dois convidados, dois grandes amigos, a doutora Soiane e o doutor Samir, muito obrigado por tamanha live tão qualificada. Uma boa noite a todos que interagiram com a gente, uma felicidade extrema. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Nelson Pedroso, por suas falas. Quero agradecer aos convidados, Soiane Rudnick, Samir Matarassage e Nelson Pedroso, pelas suas falas, pelas suas colaborações. Quero agradecer aos internautas que nos assistiram, que cederam um pouquinho do seu tempo, quase 40 minutos aí, para nos assistir, para conversar conosco. E quero convidar vocês todos, internautas ali, para quinta-feira que vem, 19 horas, mais uma edição do Nelson em Live. Conto com vocês, 19 horas, quinta-feira que vem, Nelson em Live.